Vamos continuar a Primeira Guerra Mundial, agora analisando a questão balcânica. A região balcânica vai ser um foco de tensão. É uma região que é alvo do interesse do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. Mas o Império Turco-Otomano está muito desgastado, muito decadente, e está perdendo os seus domínios na Península Balcânica. Já o Império Austro-Húngaro não pretende conquistar territórios na África, na Ásia, como a Grã-Bretanha e a França, não. A ambição do Império Austro-Húngaro é se tornar um império territorial, avançando os seus domínios sobre a Península Balcânica. Dentro dessa proposta, o Império Austro-Húngaro vai dominar a Bósnia-Herzegovina. Ele vai ocupar, incorporar ao Império Austro-Húngaro uma região que era independente e que o Império vai ocupar em 1908. Isso contraria a Sérvia. Parte da Sérvia estava sob domínio do Império Turco-Otomano. A Sérvia alimenta pretensões de independência, de retomada de todo o seu território, e a Sérvia defende que os povos eslavos se unam formando um país apenas, a Grande Sérvia. Então, a Sérvia é contrária ao Império Austro-Húngaro, porque o Império Austro-Húngaro pretende dominar a região balcânica. A Sérvia é contrária ao Império Turco-Otomano, porque deseja a sua independência em relação a esse império, que esse império se retire da região balcânica. E defende formar na Península Balcânica a Grande Sérvia. Então, formar ali, unir os povos eslavos sob o seu comando, sob a sua liderança. O nome que a gente dá a essa proposta de unificação dos povos eslavos é pan-eslavismo. Então, a Sérvia é uma defensora do pan-eslavismo. A Alemanha pretende construir uma estrada que una Berlim a Bagdá. A estrada teria este traçado: Berlim, Bagdá. Qual o interesse da Alemanha em construir esta estrada de ferro? Por que uma estrada de ferro que una a sua capital a Bagdá, aqui no Oriente Médio, no Iraque? Qual seria a razão? Qual seria o interesse? Essa aqui é uma região que concentra grandes reservas de petróleo. O objetivo de Berlim é ter um acesso direto, exclusivo ao petróleo que é produzido no Oriente Médio. Construindo esta estrada de ferro, a Alemanha teria um acesso muito mais fácil ao petróleo, que é o combustível que vem sendo cada vez mais usado pelas indústrias no mundo no final do século XIX e início do século XX. Só que, se vocês observarem o traçado dessa estrada de ferro, vocês vão observar que ela atravessa a Península Balcânica. Portanto, a Alemanha tem interesses nessa península. Não o interesse de ocupar esse território, mas ela tem o interesse de que aqui não seja criado nenhum problema, nenhum obstáculo para ela poder construir e utilizar essa estrada de ferro. Não sei se vocês se lembram, mas a Alemanha faz parte da mesma aliança do Império Austro-Húngaro. Estão juntas
E, portanto, a Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro, seja na anexação da Bósnia, seja na ocupação do restante da Península Balcânica. Então, quando o Império Austro-Húngaro manifesta o seu interesse de ocupar essa região, o Império Austro-Húngaro tem o total apoio da Alemanha. Se a Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro na sua intenção de dominar a península, isso significa que a Alemanha não apoia o projeto de união dos povos eslavos. A Alemanha não vê com simpatia o surgimento de uma grande Sérvia, um país, uma união entre todos estes povos. A Alemanha acredita que isso pode trazer algum problema para os seus planos de construção dessa estrada. Já a Rússia defende o pan-eslavismo, que é a intenção da Sérvia. Só que a Rússia defende esse pan-eslavismo sob a sua liderança, pois pretende controlar os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Estreito de Bósforo, aqui onde está Constantinopla, Estreito de Dardanelos. Rússia. Qual o interesse da Rússia em ter controle na navegação desses dois estreitos? Ocorre que esta é a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. É por aqui que os cereais produzidos na Rússia, maior produtora de trigo do mundo, é por aqui que os navios carregados de trigo passam para chegar ao Mediterrâneo e abastecer a Europa ou outros países cujo acesso se dá pelo Oceano Atlântico, ou passando pelo Canal de Suez, Mar Vermelho e então o Oceano Índico. O controle dos estreitos de Bósforo e Dardanelos é vital para a economia da Rússia. Rússia e Sérvia são aliados desde sempre. Os russos são os povos eslavos do norte. Estes são os povos eslavos do sul. Russos e sérvios se veem como irmãos. Desde as guerras napoleônicas, mesmo antes de Napoleão, a Rússia sempre esteve disposta a prestar auxílios para a Sérvia quando ela precisava. A Sérvia é uma aliada de longa data da Rússia. Portanto, a Rússia vê o pan-eslavismo como algo positivo e acredita que um pan-eslavismo defendido pela Sérvia receberia de bom grado a liderança da Rússia. Então, Rússia e Sérvia estariam unidos, a Rússia liderando esse processo de formação de uma nação eslava. Rússia e Sérvia unidas. Isso significa, então, que Rússia e Sérvia não veem com bons olhos o objetivo do Império Austro-Húngaro avançar sobre o território da Península Balcânica. Aliás, é necessário lembrar que a Rússia faz parte da Tríplice Entente, aliança formada também pela França e pela Inglaterra. A Sérvia não faz parte dessa aliança, mas é amiga, é aliada, é uma protegida da Rússia. E tem o mesmo objetivo, formar uma nação eslava contra os interesses do Império Austro-Húngaro de anexação de territórios ali.
Causa imediata da guerra. Aquela gota d'água. O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, por um estudante sérvio no dia 28 de junho de 1914. Por conta desse assassinato, a Áustria vai declarar guerra à Sérvia, o conflito vai se generalizar porque aciona o sistema de alianças. A Alemanha vai apoiar a Áustria, a Rússia vai apoiar a Sérvia, a França apoia a Rússia. Um mês depois, a guerra eclode no dia 28 de julho de 1914. Ora, como é que foi isso? Como eu disse a vocês, o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia em 1908. E a insatisfação na Bósnia diante dessa ação do Império Austro-Húngaro era enorme. Em 1914, diante de uma possibilidade de revolta na Bósnia, o filho do rei do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, ou seja, o herdeiro do trono, quando o pai morresse, ele seria o imperador. Francisco Ferdinando e sua esposa resolvem fazer uma visita amistosa à Bósnia. Eles viajam até a Bósnia e eles têm uma proposta para as autoridades bósnias que diz o seguinte: quando o pai dele morresse, ele transformaria o império em Império Austro-Húngaro-Bósnio. Na verdade, isso é uma bobagem, isso não representa nada, mas é uma forma que o Francisco Ferdinando encontrou para tentar amenizar um pouco esse sentimento de revolta, né? Suavizar um pouco essa rejeição que boa parte dos habitantes, né, os moradores da Bósnia, sentiam em relação ao Império Austro-Húngaro. Sabendo disso, sabendo dessa visita, um estudante sérvio, defensor do pan-eslavismo, defensor dessa proposta de formação de uma grande Sérvia unindo todos os eslavos, esse rapaz, com um grupo de amigos, viaja da Sérvia para Sarajevo. Aqui, Sarajevo. Então, sai aqui da Sérvia, vence as montanhas que existem aqui e vai para Sarajevo, né? Vai aqui, essa viagem tem uma área aqui bem montanhosa, vai para Sarajevo. Uma vez em Sarajevo, ele tem um plano. E o plano é matar Francisco Ferdinando e sua esposa. Sim, é um ataque terrorista. É um ataque terrorista que deixa uma mensagem. Somos contrários ao domínio do Império Austro-Húngaro sobre quaisquer povos eslavos. Somos contrários ao Império Austro-Húngaro. Defendemos a Grande Sérvia. O Gavrilo Príncipe, esse é o nome dele, ele tem 22 anos, comete esse atentado terrorista a queima-roupa, ele atira no Francisco Ferdinando, na sua esposa, que morre na hora. Vocês têm aqui uma imagem, né, que mostra esse assassinato, como teria sido esse assassinato. Aqui vocês têm, né, o Gavrilo Príncipe, a arma, o Francisco Ferdinando, sua esposa. Então ele assassina os dois e é preso imediatamente. Ele é preso imediatamente e é levado à Sérvia e vai ser julgado pelas autoridades sérvias, que serão as responsáveis pela investigação desse crime. Ocorre que o imperador austro-húngaro defende a hipótese, ou não é sequer uma hipótese, ele defende a versão
de que o Gavrilo Príncipe, esse estudante, não teria agido por conta própria. Ele teria agido a mando de autoridades sérvias. E, portanto, o imperador austro-húngaro exige a participação de investigadores austríacos nas investigações sobre esse assassinato que estão ocorrendo na Sérvia. A resposta da Sérvia, das autoridades sérvias, a essa exigência é não. A Sérvia se nega a aceitar a participação de investigadores austríacos na investigação sobre este crime. A Sérvia é um país independente, tem uma polícia independente, tem um poder judiciário independente, e essa investigação e o julgamento e a punição ao Gavrilo Príncipe serão realizadas por essas autoridades da Sérvia, sem qualquer tipo de interferência dos austríacos. Pois bem, o imperador austríaco dá um prazo de 30 dias às autoridades sérvias e diz o seguinte: se em 30 dias a Sérvia não admitir a entrada de investigadores austríacos, o Império Austro-Húngaro vai invadir a Sérvia. Passados os 30 dias, no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia é amiga da Rússia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Se a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, imediatamente estão nesta guerra também Inglaterra e França, porque fazem parte do mesmo bloco político-militar. Portanto, a Sérvia tem o apoio da Rússia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro e quando a Rússia declara essa guerra, automaticamente a França e a Inglaterra estão nessa guerra também. Por outro lado, o Império Austro-Húngaro, ao declarar guerra para a Sérvia, está acionando a Tríplice Aliança e, portanto, Alemanha e Itália também estarão nessa guerra. Só que a Itália, neutra a princípio, não vai honrar o seu compromisso no bloco da Tríplice Aliança. A Itália vai permanecer neutra até 1915 e vai mudar de lado, passando a fazer parte da Tríplice Entente. Vamos ver a primeira fase do conflito? A Primeira Guerra é formada por basicamente 3 fases. A primeira fase se caracteriza pela movimentação das tropas e ela vai durar mais ou menos um ano, entre 1914 e 1915. Embora a guerra tenha se iniciado por uma questão que ocorreu na Península Balcânica, os combates na Península Balcânica serão muito pouco importantes. Os principais combates serão aqueles que vão colocar de um lado a Alemanha e do outro lado a França e a Grã-Bretanha. Então vamos lá. Guerra de movimento, 1914 e 1915. É aquele período no qual as tropas estão se movimentando de um lado para o outro. É aquele momento da guerra em que cada país envolvido, ou seja, todos aqueles ali das alianças e os seus aliados, sendo que a Itália fica neutra, todos estão mobilizando suas tropas e indo em direção aos seus inimigos. Então, quem é o principal inimigo da França? A Alemanha.
Quem são os inimigos da Alemanha? A França e a Grã-Bretanha. Então, as tropas desses países estão se movimentando. A Alemanha vai mobilizar suas tropas em direção à França e vai fazer com que essas tropas cheguem à França através da Bélgica, desrespeitando a sua neutralidade. Batalha do Marne. A Batalha do Marne vai ser aquela em que os alemães serão detidos a 25 quilômetros de Paris. Ou seja, o que a gente observa é que os países estão movimentando suas tropas, mas os alemães vão ser muito rápidos, até porque eles vão ter uma ação que vai ser inesperada. Eles vão chegar à França através da Bélgica e ninguém esperava por isso. Observem o mapa. A Alemanha está aqui em amarelo, a França em rosa. Aqui nós temos em verdinho a Holanda e aqui em rosa a Bélgica. Viram? Então, esperava-se que a Alemanha alcançasse a França pela sua área de fronteira com a França. Então, o que aconteceu? A França mobilizou suas tropas e direcionou essas tropas para a Alemanha, mas através da sua fronteira com a Alemanha. O que faz a Alemanha? Surpreende a França porque envia as suas tropas através da Bélgica. E então, as tropas que estavam indo em direção à Alemanha, através da fronteira com a Alemanha, têm que retornar e voltar para Paris. Os franceses vão conseguir deter os alemães a 25 quilômetros de Paris. Então, 25 quilômetros, gente, talvez seja, sei, da Tijuca ao Recreio. Então é como se Paris estivesse na Tijuca e as tropas alemãs estivessem no Recreio. É muito perto. Quando os franceses chegarem a 25 quilômetros de Paris e derem de cara com os alemães, começa a Batalha do Marne. Essa batalha tem o objetivo de não permitir que os alemães continuem avançando em direção a Paris. Ora, tomar Paris significa basicamente tomar a França, porque o centro do poder político da França está em Paris. Na frente ocidental, a partir dessa Batalha do Marne, termina a Guerra de Movimento. E tem início a Guerra de Trincheiras. Na frente oriental, os alemães vão avançar rapidamente em direção à Rússia. Os alemães não vão encontrar praticamente qualquer obstáculo para chegar à Rússia. Vai ser muito fácil para os alemães avançarem em direção à Rússia. Eles não vão encontrar um obstáculo difícil de ser transposto, como aconteceu aqui na Batalha do Marne, quando as tropas francesas se posicionaram diante das tropas alemãs e, a partir daí, os alemães não puderam prosseguir. Na frente oriental, então, os alemães avançam, na frente ocidental, a guerra vai, de certa forma, se tornar uma guerra parada. A guerra de trincheiras vai caracterizar esse conflito na Europa Ocidental entre 1915 e 1917. As trincheiras se caracterizam pela pouca mobilidade das tropas. Os avanços e os recuos são insignificantes e o número de mortos é muito elevado. Basicamente, o que é uma trincheira? Vocês provavelmente já viram fotos ou mesmo filmes em que a guerra acontece em trincheiras.
Observem as fotos. As trincheiras nada mais são do que os soldados vão, cavam a terra, ensacam essa terra e fazem uma espécie de muro na frente deles. Então é como se eles formassem corredores protegidos, corredores de cerca de 1 metro e meio de largura. E os soldados permanecem ali. Na frente desse muro aqui que eles constroem, com madeiras, com sacos de terra, de areia, na frente eles colocam rolos de arame farpado. Ora, os franceses vão fazer isso, e aí com o apoio de outros países que são aliados da França e também da Grã-Bretanha. As trincheiras da Tríplice Entente estarão diante das trincheiras alemãs. Então, os dois rivais vão construir trincheiras. Então, você tem uma sequência de trincheiras. Uma sequência de trincheiras com os soldados se protegendo atrás delas. Ora, como é que você faz para avançar? Como é avançar nessa guerra? O avanço se dá sempre naquele território que não está sendo ocupado nem por um exército, nem pelo outro. Mas é preciso andar, sem proteção, nesse espaço entre as trincheiras inimigas. O objetivo passa a ser sempre tomar a trincheira do inimigo, que está lá na frente. O que a gente observa durante esse período é que não se avança e não se recua. Os avanços são muito pequenos. O exército francês pode até avançar e tomar a primeira trincheira alemã. Os alemães recuam, mas depois os alemães que estão na segunda, na terceira, na quarta trincheira lá atrás se mobilizam e avançam e retomam a sua trincheira. E fica assim, nesse vai e vem. É uma guerra que mata números muito elevados de pessoas, né, de combatentes, e a sensação é de que é uma guerra empatada. É uma guerra que não tem nem vencedores, nem vencidos na Europa Ocidental. Em 1915, a Itália recebe uma oferta da Tríplice Entente. Caso a Entente fosse vencedora da guerra, a Itália poderia ficar com alguns territórios do Império Austro-Húngaro. A Itália acaba rompendo com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro na Tríplice Aliança e passa a compor a Tríplice Entente. Na próxima aula, a gente vai ver um filme sobre uma batalha, uma das mais sangrentas batalhas da Primeira Guerra Mundial. O Somme é um rio que fica na França e que a Alemanha queria transpor o rio para conquistar mais territórios dentro da França, tá? Para continuar avançando. É uma das batalhas mais terríveis da Primeira Guerra Mundial. Ela dura cerca de 3 meses. Só no primeiro dia, 20.000 soldados morreram. Na próxima aula, a gente vai ver um filme com imagens da Batalha do Somme, e é uma batalha que nos faz pensar que muitas vidas poderiam ter sido poupadas durante a Primeira Guerra Mundial.